Sabe aquela pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez uma vez na vida? Por que eu nasci exatamente nessa família? Hoje, a gente vai fundo nessa questão, buscando as respostas que a doutrina espírita oferece. Pois é, essa é a pergunta-chave. Uma pergunta que aparece na alegria, nos desafios, na dúvida. E segundo os estudos de Allan Kardec, a resposta para ela não tem nada a ver com o acaso. Pelo contrário, tem a ver com um planejamento espiritual muito bem pensado. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai ter 4 momentos. Primeiro, vamos entender a diferença entre os laços do corpo e os do espírito. Depois, vamos falar sobre os reencontros que acontecem por amor. Em seguida, sobre aquelas famílias que são um campo de provas. E por último, a grande missão dos pais em tudo isso. Então vamos começar. Para a gente sacar a lógica por trás de como as famílias se formam, a gente precisa primeiro entender como o Espiritismo vê o ser humano. E o ponto de partida é: nós não somos só esse corpo que a gente vê no espelho. A base de tudo está aqui. A doutrina nos ensina que somos seres triplos. Temos o corpo, que é tipo a nossa casa temporária. Temos a alma, que é o espírito imortal, nosso eu de verdade. E, ligando os dois, tem o perispírito, que é esse laço que une a alma ao corpo. Entender isso muda tudo. E é a partir daí que a gente entende que existem, na verdade, dois tipos de família. A família dos laços de sangue, os laços corporais, é passageira, frágil. Agora, a família dos laços espirituais, essa sim é duradoura. Ela atravessa o tempo, as vidas e se fortalece. Ou seja, o ponto central é este. A família de verdade mesmo é a espiritual. É aquela galera com quem a gente tem sintonia, afinidade de alma. A família de sangue muitas vezes é justamente o palco onde essa família espiritual se reencontra aqui na Terra. Agora vamos para a primeira grande razão pela qual a gente nasce numa família: o amor. Simples assim. É o reencontro planejado de espíritos que já se gostam, que já se amam e que combinam de voltar juntos. Olha só que incrível essa citação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela mostra que mesmo antes de nascer de novo, lá no plano espiritual, a gente já forma famílias. E o que une essas famílias? Afeição, simpatia, afinidade. A reencarnação, então, vira uma continuação desse convívio. E esse reencontro tem um propósito gigante. Não é só para matar a saudade, é para evoluir todo mundo junto. Os espíritos se procuram para continuar aprendendo, para dar apoio um para o outro, os que estão mais na frente ajudam quem está vindo atrás. É o amor servindo de motor para o progresso de todo mundo. Certo, tudo isso é lindo, mas e um outro lado da moeda? A gente sabe que nem toda família é um paraíso. Como é que se explica aquelas relações super difíceis, as brigas, aquela antipatia que parece que já nasceu com a gente? Bom, a doutrina também tem uma explicação para isso. É aqui que entra a segunda grande razão. A família pode ser um campo de provas, um lugar de resgate, um espaço sagrado para a gente transformar velhas inimizades em perdão e, com sorte, até em amor. Pensa bem na força dessa ideia. Aquela pessoa com quem a relação é tão complicada dentro de casa pode ter sido um grande inimigo em outra vida. E aí a vida, na sua sabedoria, nos coloca juntos, sob um mesmo teto, para a gente ter a chance de finalmente fazer as pazes. E o caminho para essa reconciliação, geralmente, é esse aqui. Começa com uma briga, uma inimizade lá atrás. Depois, no plano espiritual com mais consciência, o espírito entende que precisa perdoar e ser perdoado. Então, muitas vezes, ele mesmo pede para nascer junto daquele antigo desafeto. É uma chance de ouro para reparar o erro, uma oportunidade, nunca um castigo. Ok, a gente já entendeu por que os espíritos chegam numa família, seja por amor ou por necessidade de reconciliação. Mas e os pais? Qual o papel deles nisso tudo? A obra de Allan Kardec não só explica de onde vêm esses laços, como também joga uma luz muito forte na imensa responsabilidade que é ser pai e ser mãe. Essa frase, ela é uma das mais impactantes sobre esse assunto. Ela transforma a paternidade e a maternidade numa verdadeira missão divina. A questão não é só cuidar do corpo, mas guiar uma alma que foi entregue aos cuidados deles. A responsabilidade é gigante. Então, olhando por esse lado, o dever dos pais fica muito claro. A tarefa principal é a educação moral daquele espírito. É ajudar a alma do filho a crescer, a progredir no caminho do bem. E uma falha nessa missão, claro, tem suas consequências espirituais.
Resumindo tudo o que a gente conversou, a família deixa de ser uma loteria genética e se transforma numa oficina da alma. Um laboratório onde a gente encontra as pessoas e as ferramentas certas para aprender o que realmente importa: amar, perdoar e, principalmente, evoluir. E com essa ideia a gente encerra, mas deixando uma reflexão no ar. Se cada um de nós está exatamente na família em que deveria estar, com as pessoas certas, para um propósito maior, qual será então a nossa missão particular dentro do nosso próprio lar? A resposta para isso talvez seja o grande projeto da nossa vida inteira.